O programa está oficialmente aberto hoje, dia 23 de janeiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos tomar uma geladinha. Não percam tempo. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos de volta no estudo na palavra, no caso, estudando este livro aqui, As Leis do Inferno, do grande mestre Ryuho Okawa. Bem, no programa de hoje, eu quero tratar de uma coisa, claro, o tema do programa é a questão da pessoa renascer como um animal. Mas isso é parte de outro pensamento, de um pensamento mais elaborado, onde nós temos que estabelecer um cisma entre fé e fanatismo. Nunca confundir fé com fanatismo, nunca misturar as duas coisas. Que muita gente aí gosta de ser fanático, cai numa onda de fanatismo, numa espiral de fanatismo, achando que está ostentando fé, se é que alguma fé tem. Contudo, a gente precisa separar bem as coisas, porque aí nós vamos desembocar naquilo que se chama de materialismo, que também é totalmente mal entendido. A pessoa acha que o cara queria ter uma camisa legal, queria ter um tênis bom, que o cara só se preocupa com questões materiais. Não. Negativo. Nós somos matéria. Eu sou matéria. Você ou você é um fantasma. Você é uma assombração que está me assistindo. Não. 80% dos nossos anseios são de ordem material. Não tem como, a gente tem que fazer a manutenção do veículo. Você vê, quando a barriga ronca, não tem jeito. Não adianta o cara falar, não, eu sou um ser espiritual, eu vou me alimentar de luz. É que essa conversa pra lá, meu. A hora que a fome bate, o cara quer aquele prato com aquele bifão sangrento, aquela picanha sangrenta com aquela gordurinha gostosa. Nossa, meu. Imagina que não. Contudo, aí que é o ponto que a coisa começa a desandar por orientação de gente mal intencionada. Aí entra a questão do materialismo histórico, que fala que o homem é produto do meio, quando não, o meio é produto do homem. Só que eles querem inverter a coisa, e é aí que é a raiz do problema. Vocês vão entender isso da sequência. Quando o homem é dominado pelo meio, aí ele não está agindo mais como homem, ele está agindo como um animal.
E muitas vezes o próprio animal domina o meio. Você vê as abelhas, as formigas, os castores que constroem uma represa. Mas vamos entrar no estudo do texto de hoje e aí a gente vai conversando mais sobre isso na sequência. De volta ao livro As Leis do Inferno, o mestre Ryu Hokawa, seu autor, escreveu que Platão viveu algumas centenas de anos antes de Jesus e, se você examinar sua filosofia, que dizem ter sido pregada por Sócrates, encontrará descrições de como às vezes os humanos renascem como animais. Com base na investigação espiritual que realizei agora no século XXI, se me perguntassem de maneira direta, as pessoas às vezes renascem como animais, ou os animais às vezes renascem como humanos, teria de responder sim. No entanto, a porcentagem disso não é muito alta, isto é, não se trata de algo que ocorre com qualquer um, é fruto de uma escolha em que se avalia que será melhor para aquela pessoa. Aqui se chega a uma questão. Como é que alguém chega ao ponto de determinar o que é bom ou não para si? A resposta para isso está não em uma interpretação da realidade, e sim em uma leitura do tempo. As pessoas tendem a ser imediatistas. Como o Kiko diz, barriga cheia, coração contente. Contudo, a longo prazo a coisa pode desandar. Sim, barriga cheia, coração contente. Vocês lembram do capítulo que o Kiko está zoando com o seu barriga, barriga cheia, coração contente. Sim, sem dúvida, se a barriga está cheia, não tem como o cara estar triste. Mas isso não significa ser materialista. Significa dominar a matéria. Se, por exemplo, você fala fazer uma dieta. O que é dieta? É dominar a fome. Eu posso estar com fome, mas eu digo, eu estabeleço para mim a forma com a qual eu vou me alimentar. Privilegiando o quê? Uma saúde melhor, uma manutenção correta do veículo. Aí eu estou dominando o meio e não sendo dominado por ele. Estão entendendo como é que é a coisa? Mas o que é que Sócrates disse? Me pergunta Miriam Big Pig. Oficialmente ele não disse nada. Entretanto, é dito, através da voz de um personagem que o representa por Platão no livro Fédon, o seguinte: suponhamos que a alma se desprende do corpo, sim, ela morre, infecta e em estado de impureza. Infecta em estado de impureza. Vamos entender o que ele define como infectado e impuro, que é em comércio constante com este. O seguiu servilmente, deixando-o a tal ponto enfeitiçar-se por ele pelos seus desejos e prazeres. Lembra que eu falei da dieta? Você escolhe a forma como você vai cuidar do seu veículo. Ok? Ah, eu quero fazer uma dieta do Mediterrâneo. Vou fazer. Vou seguir. Isso requer disciplina. Lembra quando eu falei que, por exemplo, 80% dos anseios são físicos, são materiais? 20% é da mente, ou seja, a mente controla a matéria. Nada que lhes parecia já verdadeiro não tivesse a forma do corpo. Presta atenção nisso. Que nada que lhes parecia já verdadeiro que não tivesse a forma do corpo, quer dizer, que não pudesse tocar-se, ver-se, beber-se ou comer-se, ou usar para deleite sensual. E, deste modo, aquilo que aos olhos é obscuro e invisível, mas racional e possível de aprender-se pela filosofia, guarde essa passagem, e possível de aprender-se pela filosofia, ok? Habituou-se ela a odiar, a encarar com temor e evitar. Bem, aquilo que se pode aprender pela filosofia. O corpo, assim que o homem se torna, aí sim, produto do meio, ele passa a ser dominado pelo meio, a primeira coisa que ele passa a odiar é a filosofia. Sim, a odiar o transcendente, ao colocar o veículo acima do condutor
como se ofertar-se comida a um animal empalhado. Imagina isso. A pessoa seria como fazer uma oferenda, ofertar comida a um animal empalhado. É isso que se está fazendo. E aí, isso gera aquilo que, principalmente no cristianismo evangélico, o pessoal gosta muito de falar da idolatria. Aí sim, eu concordo que seria idolatria, quando você está ofertando comida para um animal empalhado. Só aí é uma sandice, é uma loucura, porque você não está prestando culto ao transcendente, você está prestando culto ao que não ascendeu. Crês que, nessas condições, a alma chega a libertar-se na plenitude do seu ser, sem mistura? De modo algum, respondeu Cedes, que está em diálogo com Sócrates. E se ela pesa, meu amigo? Como pesa tudo que é terreno, tudo que é visível? Não há que duvidar. Por isso, a alma que o possui se torna, ela também, pesada, e o receio do invisível, o atemporal e do Hades, a arrasta de novo à região do visível, o temporal. E isso aqui é outro ponto, cara. Olha, o receio do invisível e do Hades. O Hades é o inferno. Ó, presta atenção no que eu vou explicar aqui para vocês. Ó, tinha uma aula do tio Mateus de filosofia. Quando aquele medo que se põe nas pessoas desde criança do inferno, não é para ela fazer as coisas boas, não é para ela agir com retidão, segundo a orientação divina. É para ela querer ficar por aqui. Vocês estão entendendo que isso aí é uma malandragem? Os ideólogos do cristianismo, eles, e muita gente dessa ideologia era gente do mal infiltrada, lá a gente fala muito dos infiltrados, eles criaram uma série de sistemas para foder com a religião. E o principal é usar a própria religião contra a religião. E aí começa o medo nas pessoas do inferno. Claro, o inferno existe, o inferno é um conceito, ninguém quer ir para o inferno, isso é fato. Contudo, não é o medo no sentido da pessoa fazer a coisa certa, mas dela querer ficar por aqui. Vocês vão entender mais para frente. Vamos lá. Ficar por aqui como? Adejando ao redor dos túmulos e sepulturas, locais onde, como é voz corrente, se avistam espectros umbrosos de almas. Ó, atenção, esse texto aqui é anterior ao cristianismo. O texto Fédon, de Platão, ele se data provavelmente entre 380 e 370 antes de Cristo, ou seja, essa questão do sobrenatural, isso não é uma invenção do cristianismo. As pessoas, a mediunidade é uma coisa atemporal, uma coisa de cunho atemporal. E o medo de um local chamado de inferno, o Hades, essa manipulação também é atemporal. Os ideólogos do cristianismo, os infiltrados, que foram lá para destruir a religião, eles em criatividade, pessoal tem, eles pegaram já uma ideia anterior e adaptaram para o cristianismo. Pois essa é a imagem que tais almas revestem quando não saem do corpo em estado de pureza, mas, pelo contrário, partilham da substância visível que, em virtude da sua natureza, as faz também visíveis. A vibração dessas almas é tanta que elas não conseguem ascender. Então elas continuam visíveis. E no estado em que elas estão. Quando se vai para o plano atemporal, lá é o plano do pensamento. Lá você vai ter a forma que você quiser, a idade que você quiser. Contudo, elas não conseguem nem se soltar disso. Elas estão presas àquele mal. Vamos avançar. E, portanto, óbvio, quanto aos restantes tipos, que cada um deles segue o seu destino em conformidade com os gêneros de vida praticados. Aqui vamos para a questão da pessoa nascer ou não como animal. Dentre estes, os mais felizes, os mais bem instalados, serão ainda os que praticaram essas formas populares e sociáveis de virtude, que dão pelo nome de temperança e justiça.
ainda que assentes na força do hábito e não na reflexão filosófica? Sim. Vamos à reflexão da reflexão. Muitas vezes as convenções sociais são mais fortes do que as convenções intelectuais. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, embora superficiais, são muito mais incisivos do que qualquer discurso que se possa fazer. Esse é o ponto em que o menos é mais. Aí funciona. Voltando, por que irão naturalmente parar em espécies sociáveis e cordatas como ele? No caso, por exemplo, das abelhas, das vespas e das formigas. Digamos, se a pessoa for voltar como um animal, ela vai ser um animal de cunho gregário. Claro, dificilmente ela vai voltar como animal. Ou até, voltando ao texto, ou até voltarão a esta espécie humana, dando origem a homens de bem. Sim, são almas leves, suaves. Mesmo que ela volte, no caso de um ser desse, seria um ser sociável. Isso aqui, no caso, é mais é o texto. Platão, quando escreveu esse texto, ele quis, como eu digo sempre, o autor, ele quer tornar a coisa, ele dá um aspecto mais exagerado para a coisa, para demonstrar, para dar para tornar o discurso dele viável. Ok? Quanto à espécie dos deuses, não será permitido o acesso àquele que não praticou a filosofia. Tá vendo? Aqui entra a questão da filosofia. E não se vai daqui totalmente purificado, mas se somam ao que ama, ao saber. Ou seja, a prática da filosofia é a busca da verdade. Logo, quem se acomoda e se conforma com a farsa não vai ascender muito. Aí nós temos as outras dimensões. Quarta, quinta, sexta, nona e por aí vai. Quanto mais leve, mais limpa é a alma da pessoa, mais ela ascende. Mas isso requer o que? A prática da filosofia, que é a busca da verdade. Logo, quem se acomoda e se conforma com a farsa vai ficar por aí mesmo. Voltando, eis a razão pela qual os filósofos que são de verdade, eis a razão pela qual os filósofos que o são de verdade se abstêm por completo dos prazeres do corpo e lhes opõem resistência em vez de lhes entregarem. Lembra o que eu falei, ele está forçando o texto aqui. Não por temerem a ruína ou a pobreza, como o comum das pessoas, em especial os que amam o dinheiro, nem tampouco por recearem o descrédito e infâmia de uma vida viciosa, como é o caso dos que ambicionam o poder ou a glória e que, por esse motivo, se abstêm dos ditos prazeres. Ou seja, o falso filósofo também dança, porque ele não é um buscador da verdade. Simplesmente, ele abre mão de uma coisa para dizer que está atrás de outra. Ou seja, aqui entra o ponto que eu peguei no começo para falar para vocês, a questão entre a fé e fanatismo. Ele abre mão da fé, ele se apega ao fanatismo para se dizer um homem de fé, mas na prática não é. E aqui o Platão, de novo, ele usa a força do texto para tornar sensível o discurso dele, para viabilizar o discurso dele, de que o filósofo tende a ascender, sim, porque o filósofo busca a verdade. O filósofo está atrás da verdade. Ele não é um conformado. O filósofo ele é um inconformado. Ele busca a verdade. E a busca da verdade requer o quê? Como ele falou o termo aqui, ó. Eis a razão pela qual os filósofos que o são de verdade se abstêm por completo dos prazeres do corpo ou lhes opõem resistência. Não é que ele se abstém no sentido de não curtir o prazer do corpo, como uma boa noitada de sexo, ou comer uma refeição gostosa, dormir numa cama. Não é isso. É no sentido de que ele não é dominado pela matéria. Ele não é produto do meio. O meio é produto da busca da verdade dele. Essa aqui é a verdadeira filosofia. E como Olavo de Carvalho diz,
o ponto seguinte do filósofo é que ele obter conhecimento a ponto de ele poder transmiti-lo para as outras pessoas, ou seja, ele descobrir, ele obter tanta recursos, ferramentas que o permitam enxergar a verdade, que ele esteja pronto para transmitir essas ferramentas para as outras pessoas. Ou seja, isso é um negócio, é árduo, por isso que a pessoa não pode se tornar produto do meio. Se corromper, a corrupção. Corrupção é romper o coração, coram rompe, tem um nome em latim que eu não vou lembrar agora, mas é romper o coração. O coração é o nosso instinto, é aquilo que nos move. Contudo, se o nosso coração está errado, nós devemos corrigir. Tanto é que na Rap Science tem a busca do correto coração, ou seja, buscar a direção correta, treinar o nosso coração para que ele vá em busca do que é correto, que esse desejo, essa ânsia esteja na direção correta. Essa aqui é a questão. E muitas vezes, aí vamos a questão do cara nascer como um animal, por quê? Por que a pessoa renasceria como animal? Porque ela não tem condição de viver como homem. Cara, ela passa pouco tempo como um animal, é dada essa opção a ela, para poder viver, para poder se adaptar, para poder voltar como ser humano e aí sim viver como ser humano. Quantas pessoas você conhece, cara, que é uma besta? Pô, esse cara é um bufo, o cara é... Olha o termo que você usa, classifica a pessoa como animal. O cara é um porco, o cara é um jumento. Você vê que você para denegrir a pessoa, você usa termos animalescos. Por quê? Porque a pessoa parece que ela não consegue ser um ser humano. Ser um ser humano é buscar aquilo que é certo, aquilo que é correto, o caminho do meio, a estabilidade, meu. Agir, e nenhum animal você vê age com estabilidade, só que ele não consegue, ele vai até um ponto, aqui ele para. O ser humano não, ele transcende. Essa que é a questão do transcendental, que separa o homem do animal, é a busca do transcendental. Você não vai ver um animal orando, mas, por exemplo, o animal pratica o altruísmo. Ele vê o macaco, por exemplo, ele vê o outro macaco machucado, ele vai e o ajuda. Ele tem isso é instinto altruísta, o instinto dele prega o altruísmo. O macaco vai para o céu por causa disso? Não sei. Tem um céu para macaco? Não sei. Mas para ser humano tem céu e tem inferno. Só que aí que é o ponto. Os ideólogos do mal, que eu vou chamar assim, a nova ordem mundial, que é o pessoal que manda nas religiões, manda nos governos, eles conseguiram, através dos tempos, instrumentalizar até o inferno. Eu falei, meter medo do ser humano de querê-lo ficar por aqui, fazê-lo querer ficar por aqui. Por isso que a alma fica transitando em sepultura, ela não ascende, ela fica por aqui, ela se torna materialista. Você vê que, em geral, pessoas os viciados ficam por aqui porque eles têm desejo, aquele vício, eles não conseguem, aquilo impregnou a alma deles. É até aquilo que os espíritas chamam errado de perispírito. Não existe essa porra de perispírito. É o espírito, sim. Só que é o espírito contaminado pelo mal. Então, a pessoa está tão imunda naquele vício que ela quer ficar por aqui, para manter o vício. Quando ela indo para um plano astral, ela vai passar por um período de desintoxicação terrena. Vai passar por a pessoa vai passar por ele, chama-se desintoxicação mesmo. Ela vai ter que se desapegar daquilo que ela passou a cultuar aqui. Lembra que eu falei de dar comida para um animal empalhado? E até mesmo dos prazeres. Porque nós nos apegamos a prazeres. Você falou de comer aquele bifão gostoso. Quem não gosta? Mas você não vai ter esse bifão, não vai ter necessidade dele no outro lado. Por isso vai ter que se desapegar. Claro, quanto mais espiritualizada a pessoa está, mais ciente disso, vai se tornar mais fácil. Porque ela vai ter uma mente desenvolvida no outro plano. Não sei se vocês lembram daquele filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, do Spielberg, que é com o Robin Williams,
que ele tem que salvar os filhos dele, ele volta para a terra do nunca, e ele já está grande, e tem uma cena que a criançada está numa mesa e não tem nada para comer, e isso você tem que imaginar a comida. Você tem que imaginar, você tem que... Aquilo tem uma mensagem bonita, você tem que dominar a sua mente, você está sendo escravo da sua realidade, você não está dominando a mente, sua mente está sendo dominada pela realidade. E aí ele vê aquela mesa cheia de comida gostosa, aquilo lá é uma ilustração linda do que é a pessoa dominar o meio e não ser dominada por ele. Não é o que eu disse, claro, sou espiritualizado, vou me alimentar de luz, não é isso. Mas não, eu vou me alimentar de um bifão, por quê? Porque eu tenho condição de ter dinheiro e comprar um bifão gostoso. Ou seja, eu domino a minha vida. Eu escolho o que eu como e o que eu não como, e quando eu como e quando eu não como também. Se eu quiser fazer uma dieta vegana, posso fazer também, problema meu. Mas eu vou dizer isso. Não é um aparelho de TV, não é um governo corrupto e não é a nova ordem mundial. Ok, gente? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, no qual estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Tá vendo? Você tendo dinheiro, você escolhe, fala, pô, vou comprar um livro do Mateus para o meu filho aqui, ó, pra ele aprender a usar a cuca, para ele não voltar como um animal. Se um dia tiver que voltar, ele volte como um ser humano. É uma coisa melhor do que ele veio também, né? Mais rico, né? Milionário. Você não gostaria de voltar na outra vida? Tem um amigo meu, que fala, cara, ele cuidando da casa dele. Toda outra vida eu quero voltar homem, cara. Se cuidar da casa não é pra mim, não. Mora sozinho, aí. Mora sozinho. Não quis casar. Tivesse casado, mulher é pra isso. Mulher é pra ser empregada do homem? Não, gente, mas é pra ajudar na casa. Por isso você precisa... Tem aquela famosa história, né, meu? O homem tem que ter uma mulher que seja uma boa amante para supri-lo na cama, que seja uma boa cozinheira, uma mulher que seja uma boa cozinheira para mantê-lo parrudo, e uma mulher que seja prendada para mantê-lo na estica. E o principal, que essas três mulheres nunca se encontrem. Então vamos lá. Dito isto, A Máquina da Verdade, desse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para molecada. Tem o link do meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você mandar sua doação para cá, e o PayPal para os nossos seguidores do estrangeiro. Estamos sendo assistidos em Jakarta, na Indonésia. Aí tem o link da Boutique do Cuesta, para você comprar sua beca de conservador pelas manifestações futuras, e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Aí o contato do Cuesta para você mandar sua dúvida, sugestões de pauta e coisa e tal. O link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador. O grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais curto de comunicação, nosso canal mais estreito, na verdade, de comunicação, me comunico diretamente com vocês. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, Gico Booking, propriedade estigmatizada, investigação OBAC, no sábado, dia 24 de janeiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, amanhã, dia 24 de janeiro de 2026, às 18 horas, Gico Booking, propriedade estigmatizada, investigação OBAC. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!